verdade, nós vamos tentar traduzir toda essa expertise em uma didática de fácil compreensão. E a gente tem, no fundo, a pretensão de se tornar um canal explicativo sobre a atividade de assessoria de imprensa. Nós poderíamos batizar esse canal, já que ele tem que ter um nome, né? Como tudo que você sempre quis saber sobre assessoria de imprensa, mas não tinha coragem de perguntar. A gente vai dar sequência ao trabalho que a gente está tentando esclarecer da importância da implantação do planejamento na área de assessoria de imprensa. Então, o próximo passo é a gente levantar aspectos dentro da empresa que possam ser transformados em notícia, ou seja, lançamento de novos produtos, participação em feiras, atingir mercado externo, novos investimentos e todos esses assuntos, mais o calendário de eventos anual, deve servir de base para os textos que serão produzidos dentro do planejamento anual. Eu sou Vera Lúcia Rodrigues e aqui você vai encontrar tudo o que você sempre quis saber sobre comunicação social e assessoria de imprensa. Hoje eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar se você está comunicando bem? Se você está se comunicando bem? Se você consegue passar a informação que você deseja e, assim, com facilidade? Hoje, a nossa preocupação vai ser explicar para vocês, para que vocês não sejam inimigos da imprensa. Seja verdadeiro. Você não precisa fornecer uma informação que você não pode, mas você não precisa mentir para não fornecer essa informação. Quanto mais transparente você for, melhor será o resultado que você vai colher junto à imprensa. Hoje eu estive pensando que talvez fosse interessante a gente conversar um pouco sobre os diversos usos que a assessoria de imprensa pode ter e que nem sempre a gente pensa. Eu estive pensando algumas atividades econômicas que têm uma enorme dificuldade em anunciar o seu trabalho. Um exemplo, né, para ficar mais claro aquilo que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês já pararam para pensar como é que um médico pode fazer para arrumar clientela? Porque também a imprensa precisa de pessoas sérias e competentes que deem explicação sobre coisas que muitas vezes a população tem a demanda de esclarecimento e não encontra nos canais competentes. Então, eu queria explicar isso para vocês hoje, sobre as diversas formas que a assessoria de imprensa encontra, que a comunicação corporativa vê, de encontro às necessidades de cada público-alvo. Existe uma carência muito grande ainda de informações específicas sobre a carreira de jornalista. Então, muita gente escreveu querendo saber como é que é ser jornalista, por que eu decidi ser jornalista. E assim, se tem mercado de trabalho, se não tem mercado de trabalho. Então eu percebi que seria legal a gente fazer um vídeo específico sobre o que é ser jornalista e por que as pessoas devem ou não devem fazer jornalismo. Na verdade, eu sou uma pessoa super suspeita para falar, né? Porque eu não contente em fazer jornalismo na graduação, lá na ECA, eu ainda fiz pós-graduação em jornalismo, defendi tese sobre a questão da independência na imprensa brasileira, então eu amo ser jornalista. Olá, eu sou a Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, Assessoria de Comunicações, e como a gente falou a semana passada, hoje a gente ia falar sobre as principais diferenças, né? Se é que o pedido foi assim, a principal, explicar as diferenças entre o marketing digital e a assessoria de imprensa. Você vai conseguir publicar esse conteúdo produzido pela tua agência de marketing aonde? No teu site, nas tuas mídias sociais, sempre. Você tem uma limitação determinada pela própria atividade.
Agora, quando você agrega uma assessoria de imprensa neste processo e você passa para essa assessoria de imprensa também essas palavras-chave que podem otimizar a busca orgânica da tua empresa, da tua presença digital, o que acontece? Esses textos produzidos pela assessoria de imprensa, que também são conteúdos, da mesma forma que o marketing digital, eles vão para os canais que têm pertinência editorial. Mas o fato é que eu tenho recebido muitas questões com pessoas perguntando assim, o jornalismo vai acabar? Mais office boy que jornalista no começo da Verve. Por quê? Porque cada vez que um texto era escrito, ele precisava ser distribuído para 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo em jornais diferentes. Então nós chegamos a ter dentro do nosso corpo de colaboradores quase 10 office boy, porque naquela época ainda também não tinha esse sistema de motoboy que tem hoje, que isso é recente, deve ter uns 20 anos, recente de 20 anos, né? Mas o que eu quero dizer é que, embora alguns grandes jornais tenham fechado, como o Jornal da Tarde, como o Diário do Comércio, da Associação Comercial, a Gazeta do Povo, que hoje só é online, o Diário do Comércio também só é online, não tem mais mídia impressa, a gente tem que levar em consideração que o processo de transmissão... E agora nós temos os processos das mídias sociais onde todo mundo fala de todo mundo, cada um é uma mídia. Então, muito pelo contrário, gente, não vai acabar nada. Podem ficar tranquilos, podem estudar jornalismo, podem estudar comunicação, podem se dedicar a esses processos com profundidade, que vocês terão sucesso, porque cada vez mais a gente vê, ao invés de fim de alguma coisa, o começo de outra. E hoje nós vamos falar sobre canais de comunicação. Os tradicionais canais que a assessoria de imprensa se utilizava antes da comunicação 4.0, que era jornais, revistas, especialmente as revistas especializadas, televisão, rádio, os canais de mídia tradicionais, né? Sempre, obviamente, levando em consideração uma coisa muito importante para todo o trabalho de assessoria de imprensa na comunicação 4.0 ou fora dela, que é a pertinência editorial. Ainda nós temos as mídias sociais que servem de escoamento para conteúdos individuais das empresas e eventualmente até de publicações realizadas que podem ser maximizadas em termos de divulgação se você colocar nas mídias sociais. E você tem ainda outra opção de canal que as empresas estão adotando muito fortemente, que são os seus próprios informativos. Cada uma das empresas produzir a sua própria news. E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês da 26ª AgriShow, ou AgriShow 2019. E a gente achou que talvez fosse um cenário interessante para falar para vocês sobre o que é ser assessor de imprensa. Então nós estamos aqui hoje levando o presidente do Conselho de Administração, João Marquesan, para várias entrevistas. Não perca nosso próximo vídeo, sempre lembrando que comunicação é tudo.